Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, a Ponte Preta recebeu a Portuguesa ontem à noite no Moisés Lucarelli. A Macaca, que vinha de um empate contra o Santos em casa por 1-1, buscava a primeira vitória no Majestoso em 2025. Mas apesar dessa sede de vencer da equipe campineira, quem começou atacando na partida foi a Lusa. Lucas Hipólito roubou a bola no ataque e ela chegou até Hudson, que finalizou forte e por cima do gol. 2 minutos depois, a equipe de Alberto Valentim respondeu. Jean Dias arriscou de fora e assustou o goleiro adversário. A partida era bem equilibrada. A Macaca aproveitava a descida dos alas para conseguir chegar ao ataque pelos fundos. Já a Portuguesa pressionava a saída de bola adversária para gerar um contra-ataque. Em uma boa tabela entre Dudu e Jean Dias, a jogada só foi parar na defesa do goleiro Rafael Santos. Aos 26 minutos da primeira etapa, aconteceu o primeiro lance que mudaria a partida. Em disputa pela bola na linha de fundo, Alex Nascimento acertou uma cotovelada em Jean Dias. De primeiro momento, a arbitragem mandou seguir. Mas logo depois, o VAR chamou a experiente árbitra Edna Alves, que não hesitou e expulsou o jogador. Mesmo com 1 a menos, a Portuguesa chegou ao ataque. E se não fosse a defesa de Diogo Silva, Daniel Júnior iria abrir o placar para a Portuguesa. Aos 52 minutos, ainda do primeiro tempo, Edna Alves foi chamada ao VAR de novo para a surpresa de todos. O árbitro de vídeo indicou a revisão de um gesto obsceno feito pelo atacante da Lusa Maceió em direção ao banco da Ponte. Maceió recebeu o cartão vermelho e desfalcou a equipe da Lusa pelo resto da partida. Para o segundo tempo, Alberto Valentim resolveu investir no setor ofensivo e colocou Elvis e Bruno Lopes para iniciarem jogando. A dupla que entrou em campo criou a primeira chegada da Ponte. Aos 20 minutos, Serginho cruzou na área para Jean Dias. O camisa 7 cabeceou bem, mas a finalização passou ao lado do gol. Serginho criou mais uma chance para a Macaca. O camisa 37 aproveitou o espaço livre e mandou um chutaço que explodiu no travessão. Tira a defesa da Portuguesa! Uma bomba do Serginho, a bola explodiu no travessão de Rafael Santos, quase a Macaca abre o placar. A Macaca via as chances aparecerem, mas com certa pressa para abrir o marcador, o gol ficava cada vez mais difícil de sair. Bruno Lopes ainda teve uma chance clara para marcar no finalzinho da partida, mas acabou mandando para fora. Para fora! Para fora, a bola passa e vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Fim de jogo no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0, Portuguesa também 0. Vaias do torcedor da Ponte são vaias merecidas. Afinal de contas, é inadmissível um time jogando em casa com 2 jogadores a mais. A gente perdeu uma oportunidade muito boa de fazer 3 pontos por tudo aquilo que aconteceu, no jogo, né? Com 2 a mais, a gente podia ter aproveitado melhor. Um time hoje um pouco lúcido, com muitos erros técnicos. Nós tínhamos uma preocupação muito grande do lado de comportamento agonístico, para depois de 2 partidas muito boas, com esse gosto amargo do Santos que você citou, de nós, uma grande preocupação minha, sinceramente, seria o comportamento de nós estarmos com a guarda alta, sabendo que o campeonato é muito difícil. Com 2 jogadores a mais em campo desde o fim do primeiro tempo, a Ponte não consegue marcar na segunda etapa e amarga o empate contra a Portuguesa. Agora, em um novo desafio diante da Inter de Limeira, a equipe comandada por Alberto Valentim volta a campo neste sábado no estádio Major José Levi Sobrinho. Mas é com calma, é com lucidez que a gente tem que falar, com razão. É lógico que aqui eu sei, a gente tem que entender onde a gente está trabalhando. A Ponte é um time de paixão, uma torcida que vai cobrar, que vai nos incentivar, mas a gente tem que lembrar que nós estamos começando uma temporada, nós estamos começando um trabalho, né? E isso demanda tempo. Olha, vamos debater aqui sobre esse resultado, né? Mas antes, o que tem na cabeça um jogador que faz um gesto obsceno para o jogador da Ponte, Vitor Andrade, que estava no banco de reservas? Será que é alguma coisa anterior? Porque esse jogador, o Maceió, era companheiro do Vitor Andrade na própria Portuguesa. Maceió é remanescente. E aí, do nada, o cara faz um gesto obsceno com um monte de câmera, com o VAR.
Então a Portuguesa já estava com 1 a menos, isso no primeiro tempo. E aí ele faz esse gesto obsceno, inclusive o dedo aí, né, tá borrado aí, porque também ninguém merece. Então, lamentável atitude aí do Maceió. Mas vamos lá, CH e o Gleiger estiveram na transmissão do jogo. Muito obrigado pela grande audiência na Rádio Bandeirantes 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O que vocês acharam do jogo? Ô Batista, isso tem jeitão aí de treta antiga. Parece. Mas não dá para confirmar, fez besteira. E o que ele tem na cabeça, faltam alguns parafusos, porque ele prejudicou demais o time dele. A sorte é que a Portuguesa conseguiu, de maneira competente, marcar a Ponte, que foi extremamente incompetente. E teve chance para poder fazer pelo menos um golzinho. Mas depois que expulsou o segundo jogador, o tema do meu comentário no intervalo e durante todo o segundo tempo era o seguinte: a Ponte não pode perder a calma, porque a Portuguesa vai fazer de tudo para sujar o jogo da Ponte. E foi o que a Portuguesa fez. E o que a Ponte fez? Entrou no joguete da Portuguesa, aceitou, não é? Não foi calma, não teve triangulação, não jogou com a cabeça. Você, quando joga com 2 a mais, você tem que tomar algumas atitudes dentro do campo que você consegue efetivamente romper essas barreiras de marcação. Eles plantaram 2 linhas de 4, virou ataque contra defesa. Mas o que a Ponte acabou fazendo, para resumir meu comentário? Enchendo, né, de cruzamento a esmo dentro da área. Consagrou os 2 backs da Portuguesa e não surtiu o efeito que a Ponte precisava. Chama atenção, outro detalhe, para encerrar. Todas as vezes, até agora em 3 partidas, que o técnico precisou do banco de reservas, de novo, vou falar a mesma coisa que falei na última partida contra o Santos. O time cai de produção. Mesmo com 2 a mais, a Ponte não teve competência de fazer um golzinho apenas. E para você, Gleiger, por que a Ponte não conseguiu, com 2 a mais, fazer um único gol contra a Lusa? Bom, primeiro, para mim também faltou tranquilidade. Porque, querendo ou não, gera uma certa ansiedade, né? Poxa vida, nós estamos com 2 a mais, né? É a hora é agora, é o momento, né? E essa ansiedade acaba atrapalhando. Para mim foi realmente o que aconteceu. O Alberto tentou de tudo quanto é jeito, colocou Renato, colocou tudo quanto é Vitor Andrade, para ver se ele conseguia, né? Por exemplo, no 1 contra 1. Nós não vimos uma jogada de 1 contra 1. De pegar a bola, partir para cima, para atrair essa marcação, para ter o desencaixe, para que aí você, nesse desencaixe, tenha superioridade numérica, né? E não aconteceu isso. E tem um outro detalhe, ô Batista. Você sabe quem foi o eleito craque do jogo ou não, pela equipe Bandeirantes ontem? Quem? Diogo Silva, o goleiro da Ponte, que fez 3 ou 4 defesas, e mesmo a Portuguesa com 2 a menos... Ela teve um lance no segundo tempo que o cara faltou calma pro cara também, senão ele tinha feito o gol. Então, assim, na minha opinião, faltou um pouco de tranquilidade, faltou um pouco de experiência, né? Porque quando você tem 2 a mais, cara, começa a rodar a bola de um lado pro outro, espera o momento certo. Não adianta você pegar o Elvis mesmo, que já é um jogador experiente. Quantas bolas ele ficou enfiando assim, aquela pingadinha entre os zagueiros da Portuguesa, mas foi umas 5. Não precisa. Roda de um lado para o outro, participação efetiva pelo lado, para ter o desencaixe, para ter esse 1 contra 1 que nós não vimos. Então, para mim, faltou tranquilidade, né? Faltou um pouco mais de calma naquela última definição, no último terço do campo, para que a Ponte pudesse fazer um gol só. Se a Ponte faz 1 a 0, aí ia dar desespero na Portuguesa e aí poderia vir o segundo, o terceiro. Mas o grande problema foi achar e encontrar o caminho. Para mim, sem dúvida, não perdeu 2 pontos e não pode. Eu vou falar o que eu estava falando lá na Rádio Bandeirantes agora há pouco. Com 2 a mais, tem que empurrar o time, a bola, tem que jogar tudo para dentro do campo adversário. Não dá para perder essa grande oportunidade que teve a Ponte ontem. 2 erros. Primeiro, do Alberto Valentim. No intervalo tinha que colocar o Danley. Precisava de um homem de área. O adversário está com 9. Então tem que ter um homem de área. Como não tem o Jack, está machucado,
Ele colocou depois. No intervalo ele colocou o Elvis, ok, entrou muito bem. Colocou Bruno Lopes. Não era jogo para o Bruno Lopes. Era o jogo para um centravantão mesmo, um jogador de área, como é o caso do Darley, que só entrou bem mais tarde. Esse foi o primeiro erro do treinador. O segundo erro é o time, quando está com 2 a mais, então dá a impressão de que ele vai fazer o gol a qualquer momento e ele desarruma taticamente. Então tinha que ter continuado arrumado taticamente, achando inclusive que o adversário estivesse com 11, continuou com o plano de jogo. Aí vai todo mundo feito louco lá para frente, desarrumado, chuveirinho na área, chuveirinho na área, chuveirinho na área. Adianta chuveirinho na área. Se tivesse pelo menos colocado no intervalo o Darley, até que justificaria esse chuveirinho na área. Agora, adianta levantar bola na área com o Serginho, com jogadores que não têm essa compreensão física, não têm altura para enfrentar os zagueiros do time da Portuguesa. Então, 2 erros que custaram 2 pontos aí para o time da Macaca. Agora, somou um ponto importante, foi a 5. Então o campeonato é um campeonato de luta por soma de pontos.